Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Oi, gente, muito bom dia. Estamos chegando com muita alegria com mais uma edição do programa Ângelo Máximo aqui pela TV Alterosa. A edição de hoje está sensacional. Vamos falar de um tema relevante que traz consigo muitas dúvidas. Convido você a conferir a partir de agora aqui pela TV Alterosa. Estaremos falando sobre inventário judicial da família, com a participação da advogada especialista na área, a doutora Cláudia Amaral. Acompanhe a partir de agora aqui na TV Alterosa. Mais uma vez aqui da TV Alterosa, canal SBT, recebendo sempre convidados de sucesso. E hoje estamos tendo a alegria de contar com mais uma participação para lá de especial, minha amiga competente, referência na área do direito, a advogada, a doutora Cláudia Amaral. Seja muito bem-vinda, que alegria recebê-la aqui. Alegria toda minha, Ângelo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui na TV Alterosa. Bom dia a todos. Eu que já tive o prazer de recebê-la no nosso programa de rádio, hoje estou tendo o prazer de recebê-la aqui nessa audiência seleta da TV Alterosa. O tema de hoje é inventário judicial da família. Doutora, para quem desconhece, o que é? Inventário, Ângelo, é uma nomenclatura utilizada para o pós-mortem, né? Após a morte. E então, quando é feito o inventário? A partir do momento que aquela pessoa, né, falece, abre-se a sucessão hereditária. Então, o inventário deve ser feito a partir do falecimento de determinada pessoa. E existe uma data determinada para a pessoa ingressar com o inventário? Ângelo, o fato gerador é a morte. Então, a partir do momento que há o falecimento, o prazo começa a contar daquela data. Então, você tem um prazo de até 180 dias para que você possa fazer um inventário, seja ele judicial ou seja ele extrajudicial. Mas existem algumas questões que são importantes nomear para que o inventário, para que a pessoa também não tenha nenhum prejuízo. Então, o inventário, quando há o fato gerador morte, começa a contar o prazo e você tem 90 dias para que você possa se beneficiar de um desconto do imposto ITCMD, que é o imposto de transmissão causa-mortes. Doutora, união estável dá direito à herança? Depende. A união estável, ela é como se fosse o casamento no regime de comunhão parcial de bens. Porém, a determinação disso nos postos de inventário vai depender da existência de filhos, da existência de bens adquiridos na constância da relação, vai depender do regime, né? Que é a questão mesmo do regime, que é a comunhão parcial de bens. Então, tudo isso deverá ser analisado de acordo com os critérios da lei e colocados para o cliente no momento da abertura da sucessão. Em relação a casamentos, são somente 2 regimes? Não. Hoje nós temos o regime de comunhão universal de bens, né, que é tudo que vocês têm pertence ao casal, né? Temos o regime de comunhão parcial de bens e temos o regime de separação total de bens, que o que é de um, o que é de outro é de outro. E tem outras nomenclaturas utilizadas que são menos utilizadas no direito. Desses citados, qual é o mais praticado? Hoje, o mais praticado é a comunhão parcial de bens, que é tudo que vocês constroem, né? O casal constrói
juntos, na constância da relação, do casamento. A partir do do casamento ali, certo. no cartório de registro civil. Doutor, um outro questionamento. Qual a diferença entre o inventário judicial e extrajudicial? Para mim, são duas diferenças importantíssimas. Uma é a morosidade e a outra é o valor. No inventário extrajudicial, ele é feito em cartório, né? Então, através de uma escritura pública, ele tem um custo mais elevado. Porém, ele é rápido, célere. E isso é maravilhoso. Já no inventário judicial, principalmente quando há litígio, ele é moroso, mas ele é mais barato. Ele vai ter aí um valor em termos de custas processuais mais em conta do que as custas cartorárias. Doutora, quais os maiores erros e desafios encontrados pelas famílias em relação ao inventário? O maior erro que eu vejo hoje é essa questão do planejamento. As pessoas não fazem esse planejamento. Então, quando chega a hora da morte, vem tudo de uma vez. Com vasta experiência na área, qual a alegação dessas famílias para não aderir ao planejamento? Questão financeira. Porque realmente o planejamento sucessório, ele vai ter um custo maior, né? Mas esse custo é naquele momento, né? Quem vai arcar com esse custo é o dono, né? O dono dos bens, é o autor da herança. Então é ele que vai arcar com esses custos do planejamento sucessório. Já no custo no inventário, quem vai arcar com esses custos do inventário são os herdeiros e a meeira, né? Geralmente a meeira não. Por quê? O que é da meeira é da meeira. O que é dos herdeiros é a parte de quem faleceu. Então, obviamente, quem tem que arcar com os custos do inventário são os herdeiros e não a meeira. Meeira? O que é meeira, doutor? Meeira é a mulher do decujus, ou meeiro é o esposo da decujus, né? Então, nós temos aí, quem é o decujus? É o falecido. E aquele que fica é o meeiro ou a meeira. Então, quando abre a sucessão ela é 50%. 50% é do cônjuge virago e 50% é do cônjuge varão. Então, nós temos o homem e a mulher. Aquele que falece é o decujus, aquele que fica é o meeiro ou a meeira. Gente, muito bom dia. Hoje estamos tendo o prazer de contar com a participação da doutora Cláudia Amaral, muito competente, falando sobre inventário. Muitas dúvidas em relação a esse tema sendo sanados pela mesma. Doutora, o herdeiro pode vender bens antes da conclusão do processo? Não existe óbice, não existe impedimento para vender um bem. Porém, você precisa ter uma justificativa legal. Eu gosto muito de citar exemplos e eu tive um caso desse há pouco tempo, onde o inventário era um valor muito grande, o ITCD era um valor alto e a família não tinha dinheiro em espécie, tinha bens. Então nós entramos com o inventário extrajudicial e dentro do inventário nós entramos com pedido, um alvará, pedindo autorização de venda de determinado bem para custear as despesas do inventário e foi deferido pelo meritíssimo juiz da comarca. Então você pode sim vender bens, mas você precisa justificar o motivo dessa venda. Doutora, como funciona quando não há acordo entre os integrantes da família? O inventário, ele pode ser de duas formas. Ou amigável, que você pode convertê-lo em arrolamento. Isso é uma nomenclatura utilizada dentro do Código de Processo Civil.
Então, o arrolamento é quando não há litígio, não há briga e as pessoas fazem um acordo para que seja homologado. E, inclusive, o artigo, eu não vou lembrar qual o artigo do Código de Processo, mas o artigo diz o seguinte, que não é obrigatório o pagamento do ITCD quando você converte em arrolamento. Então, nesse caso, o ITCD, ele vai ser cobrado pela administração fazendária, mas ele pode ser homologado pelo juiz sem o pagamento do ITCD. O inventário, ele pode ser amigável ou ele pode ser litigioso. Se ele é amigável, você simplesmente faz um plano de partilha, paga o que tiver que ser pago, junta os documentos que necessitam e o juiz vai homologar ou será feita uma escritura pública. Se não tiver acordo, o inventário será litigioso. Então, o que significa litigioso? Litígio, briga, né? Discordância. Então, nesse caso, o inventário, a pessoa entra com um inventário, primeiro, você não poderá fazer ele no cartório de forma extrajudicial quando há litígio, obrigatoriamente ele tem que ser no judiciário, o que, além de tumultuar o poder judiciário, né, com um acervo de processos, ainda você vai ter uma morosidade enorme. Então, nesse caso, se não houver acordo, ele vai para o poder judiciário. A partir daquele momento que se ajuiza um inventário, aquele que discorda será citado para integrar o inventário. Então, aquela pessoa vai receber um mandado de citação, ele vai ter que contratar um advogado para que ele manifeste a sua discordância dentro do processo. E aquilo ali vai virar, né, uma briga, vai ter audiência, vão acontecer várias coisas e isso aí pode durar anos e anos. Eu tenho um inventário, devido a esse problema, que está tramitando na justiça aqui da cidade desde 2007, por causa do litígio. Né? E já tem outros inventários que a gente finaliza ele aí em 60 dias, quando não há discordância. A maioria dos desfechos são amigáveis nesses casos? A maioria sim. Hoje a gente pode dizer que 90% das demandas aí... Poucos conflitos. Isso. Gente, muito bom dia, bom apetite para quem está almoçando em casa, no restaurante, para quem está no trabalho, para quem está nos prestigiando, um grande abraço, uma excelente quinta-feira. Quero mandar um abraço aí para o Carlinhos Broa, sempre nos assistindo, parceiro aqui do programa Agrogerais, na cidade de Nova Serrana. Um abraço, obrigado pelo carinho, pela parceria. Hoje, contando com a participação da doutora Cláudia Amaral, muito competente, feliz com a sua presença no programa de hoje, compartilhando informações sobre inventário. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom dia, não saia daí. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Já imaginou voltar a sorrir com segurança, sem dor e transformar sua vida? Na Oral Sim, você encontra dentistas especialistas para ajudar você. Implantes dentários, próteses, estética dental, toxina botulínica, enxerto ósseo, entre outras especialidades, e alta tecnologia com exames na própria clínica. Oral Sim Nova Serrana. Agende agora sua avaliação 37-3225-1007. Voltar a sorrir é mais fácil do que você imagina. Para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. E se cada passo te levasse mais longe com menos esforço, esse é o Velocity da Starflex. Leve, ágil e preciso. São apenas 363 gramas, impulsionando a sua corrida.
Com 67% de absorção de impacto, você protege as suas articulações até nas corridas mais intensas. Esse tênis oferece estabilidade que garante segurança em cada passada, sem dor e sem distrações. Estamos falando de um produto com mais de 94% de conforto nos índices comprovados em testes. Esse é o Velocity da Starflex. Não é apenas correr, é sobre evoluir. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra, eu sou forte, eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. Em 2026 é tempo de conquistas para a educação de Nova Serrana. Uniformes e mochilas para toda a rede municipal. Mais dignidade e apoio às famílias. Mais de 16 milhões de reais investidos em áreas para outras 5 unidades de ensino. Novas escolas nos bairros Jefferson Batista e Moreiras. E 3 novos CMEIs nos bairros Santa Maria, Planalto e Concesso Elias. Mais estrutura, vagas e futuro. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Já de volta, com muita alegria, te fazendo companhia através da TV Alterosa. Para quem chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Prazer imenso contar com a sua audiência. Hoje, participação especial da doutora Cláudia Amaral, que é advogada. Doutora, dívidas do falecido passam para os herdeiros? Passam sim, Ângelo. As dívidas como o ônus e o bônus. Então, a sucessão hereditária, quando ela abre, ela vem tudo do falecido. Vem tudo que ele tem de positivo e o que ele tem de negativo. Então, obviamente, se ele tiver dívidas, as dívidas serão habilitadas no inventário do falecido. O que é habilitar? Habilitar é quando a pessoa que é credora do falecido, ela tem o direito, inclusive, de abrir o inventário, caso a família não abra o inventário, e ela tem a opção de, o inventário já aberto, habilitar, chama-se habilitação de crédito. Eu vou habilitar o meu crédito no inventário. Então, na hora que é feito o plano de partilha, aquele plano deve contemplar todos os herdeiros, porém ele deve contemplar todos os credores. Então, sim, as pessoas que têm créditos a receber com determinado falecido, né, devem ficar cientes de que elas podem receber mesmo após a morte do devedor.
Doutora, nesses casos, quando não há o testamento, como fica? O testamento, geralmente, ele é o que menos, a pessoa menos, ele faz parte do planejamento sucessório, né? Isso não tem relação com a lei? Tem. Obrigação? Não é obrigatório. Hoje, antes da morte, se você pensar nessa questão do planejamento sucessório, você é opcional, então? É opcional. Você faz um testamento, só que você só pode testar. Quando eu falo testar, é como se eu pudesse, não é doar, tá? Uma coisa é doação, outra coisa é testamento. Então, antes do falecimento, a pessoa tem o interesse de contemplar determinada pessoa com um presente, né? Então, eu vou deixar para aquela pessoa um apartamento na praia, né? Só que ela tem que analisar qual que é o percentual que ela pode testar. Da mesma forma, qual que é o percentual que ela pode doar. Eu só posso doar 50% dos bens que eu possuir. Então ela não tem liberdade de doar o que ela pretende? Não pode. Você pode vender, Ângelo. Você não é obrigado a deixar. Mas o bem é meu? É seu, mas você não pode. A lei determina que você tem que deixar uma parte para a legítima. Tá. Qual a legítima a justificativa da lei para tomar decisão no bem do próximo? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando a gente faz essa análise que eu posso vender tudo que eu tenho em vida, mas eu não posso doar tudo ou testar tudo que eu tenho em vida, isso o legislador, ele quis dar uma garantia para aquelas pessoas da legítima que são filhos. Filhos do falecido, né? Daquela pessoa que está doando ou testando. Então, ele quis proteger. Essa proteção seria realmente para que a pessoa não doasse tudo para outra pessoa. O meu entendimento é que ele fez justamente isso mesmo, para proteger. Só que há uma discrepância quando a gente compara essa questão da venda e a questão de testar ou de doar, né? Se eu posso vender tudo, por que eu não posso testar ou doar tudo, né? Então não tem uma justificativa legal para isso, mas eu entendo que foi uma proteção mesmo, não analisando questão de compra e venda, né? Eu estou tirando isso aqui fora. Eu estou só aqui no campo da doação e do testamento. Não, eu quero testar, eu quero beneficiar um filho, mais do que aquele outro filho. Ok, então o legislador disse, você pode testar 50% para você não prejudicar o outro. Doutora, o planejamento familiar e patrimonial pode evitar conflitos no futuro? Sim. Hoje, o que está em alta, a gente percebe muito isso. Tem uma fala do Estênio Garcia, ator da Rede Globo, que fala que ninguém deveria doar os bens em vida. Só que, o que eu vejo nessa situação? Eu vejo o seguinte, quando você faz um planejamento patrimonial, você, além de você evitar um conflito pós-mortem, né? Dependendo da família, isso vai muito das famílias, né? Da questão estrutural mesmo das famílias. Mas o que eu percebo é que o planejamento, ele evita um desgaste. Então, existem muitas formas hoje de você fazer isso antes de você falecer. Como o testamento, como uma holding familiar, como uma cláusula de usufruto, uma cláusula de impenhorabilidade, uma cláusula de incomunicabilidade. Então, tudo isso você pode ter com as pessoas da sua confiança, os profissionais da sua confiança, uma reunião sobre isso,
para que você possa alinhar todas essas questões para proteger esse patrimônio, inclusive de terceiros, né, das esposas, dos esposos. Então, hoje, na minha opinião, quem tem essa visão de planejar, não é pensar na morte, é no planejamento mesmo, principalmente quem tem muitos bens. Então, fazer esse planejamento antes de existir qualquer questão, né, prejudicial e que venha a ter a pessoa a falecer, já fazer isso antes, em vida, com usufruto vitalício, com cláusulas bem feitas, isso é importante. Mas eu gostaria de deixar aqui também muito, muito claro que hoje não é simplesmente pegar um modelo na internet, porque hoje a inteligência artificial vai fornecer tudo isso para as pessoas, porém você tem que ter uma pessoa que tenha o conhecimento para que isso lá na frente não dê nenhum problema, que foi o caso do Estênio Garcia, que teve vários problemas, mesmo estando vivo, né, tendo feito essa sucessão, esse planejamento sucessório, ele teve problemas com os familiares, com as filhas dele, salvo engano. Qual a dica para quem nos assiste em relação ao inventário? Algo que eu não tenha questionado, que você gostaria de compartilhar com quem nos acompanha? A dica que eu tenho hoje é que as pessoas tenham os profissionais corretos a procurarem, profissionais da confiança, né, os advogados, contadores, e que procurem mais informações sobre isso, se atenham mais a essa questão do inventário, sobre os gastos, e procurem fazer um planejamento sucessório. Essa é a dica que eu dou para todos. Hoje tivemos a alegria de contar com a participação da doutora Cláudia Amaral. Conosco falamos sobre o inventário, sanando dúvidas em torno dessa questão. Doutora, obrigado. Apaixonada pelo direito, há quantos anos atua na área? Atuo na área desde 2007, como advogada, mas desde 1998 que eu trabalhei no fórum, né, na cidade de Nova Serrana. Então, eu fiz o curso de jornalismo, Ângelo, durante um ano eu queria ser jornalista. Certo. Só que quando eu comecei a trabalhar no direito, realmente eu vi que era o meu lugar. Então, eu larguei o curso de jornalismo e fiz o curso de direito, que sou muito feliz, muito grata, né, pela faculdade que eu fiz. E para encerrar o nosso programa de hoje, a senhora está com um projeto novo aí que vai contribuir muito para quem está buscando visto para ir para os Estados Unidos, por exemplo, doutora? Sim, Ângelo. Eu trabalho com visto americano desde 2013 e eu gostei desse trabalho e vi que as pessoas não é um projeto novo. Não é um projeto novo. Na verdade, eu só fazia esse trabalho ajudando as pessoas, né? Não tinha um intuito com o trabalho. Então, foi a partir de 2022 ou 23 que realmente eu comecei a trabalhar nessa área do direito internacional, notadamente com o trabalho do preenchimento do formulário 10.160, e hoje eu trabalho com o visto B1, B2, que é o visto para o turista, mas existem vários outros tipos de vistos, né? Trabalho, estudante, várias outras formas, né, de quem gostaria de entrar nos Estados Unidos de forma legal. E eu gosto de dar essa contribuição porque eu aprendi com esse trabalho, eu aprendi muito, e além de ter feito, né, as visitas em loco lá nos Estados Unidos e visto o quão fácil é, e não é esse bicho de 7 cabeças, né, que todos pensam que é. Então esse é um novo trabalho que eu estou agora idealizando. Num futuro próximo, a senhora volta para falarmos de viagens. Sim, ok? Volto. Gente, muito obrigado pela audiência, pela atenção em mais uma edição do nosso programa. Continue prestigiando a programação da TV Alterosa. Grande abraço. Vem aí informações, Cláudio Miranda.
É o Cláudio? Chega mais, Cláudio Miranda. Bom dia, bom trabalho. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento. Agrogerais. Produtos agropecuários. Atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil.